12:10 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é quarta-feira, o dia 23 de agosto de 2023. Nós vamos com você até a 1. Você pode nos acompanhar pelo radinho 90.9 ou pela internet no nosso site popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. Depois de o jornal ir ao ar, depois da 1 da tarde, você pode ver e rever o programa pelo YouTube, também pelo Instagram. No YouTube você vai até o canal da Rádio Pop FM Brasil, você pode curtir, compartilhar, você também pode ativar o sininho para receber as notificações e também pode se inscrever no canal da Pop FM Brasil no YouTube para dar uma força para toda a equipe da Pop FM. E você também pode ver e rever o jornal no Instagram, no @popfmbrasil 90.9, @popfmbrasil 90.9. E você também pode entrar em contato com a gente pelo 14998237378, 14998237378. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima pode atingir os 34 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva para amanhã é de 90%. Temperatura mínima prevista 19 graus, máxima 34. Destaques do dia. Crimes de feminicídio crescem 34% no estado de São Paulo. A ANEEL aprova consulta pública para reduzir bandeira tarifária. Banco Central divulga novo caso de vazamento de chaves Pix. E nós vamos ter entrevista ao vivo também aqui no programa com a enfermeira Natália, da Vigilância Epidemiológica de Taquarituba. Ela vai conversar com a gente sobre a semana de combate ao escorpião. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí 12:12, vamos que vamos aqui com o nosso Pop News até 1 da tarde. Daqui a pouquinho, a partir do 12:30, nós vamos ter entrevista com a Natália, ela que vai falar com a gente sobre a semana de combate ao escorpião. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar aí a sua participação pelo 14998237378, 998237378. E atenção, você pode acompanhar o jornal novamente depois da 1 da tarde, depois que o jornal for ao ar. Você pode acompanhar a gente pelo YouTube e também pelo Instagram. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos amigos das demais redes sociais. No YouTube, repito, você vai até o canal da Pop FM Brasil no YouTube. Você pode curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações. Assim que um vídeo novo é colocado lá, você recebe a informação e você também pode se inscrever no canal. No Instagram, você vai até @popfmbrasil 90.9, @popfmbrasil 90.9. 12:13, vamos com as primeiras informações para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos falar sobre segurança pública. Crimes de feminicídio crescem 34% no estado de São Paulo. Informações com a Eliane Gonçalves. Os crimes de feminicídio cresceram 34% no estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou um aumento de 34% nos casos de feminicídio no estado no primeiro semestre desse ano. Entre janeiro e junho, 111 pessoas foram assassinadas pelo fato de serem mulheres. No mesmo período do ano passado, foram 83. A violência cresceu ainda mais no interior do estado, um salto de quase 45%. Descontando os casos registrados na capital e na região metropolitana, 74 mulheres foram vítimas de feminicídio nas cidades paulistas. No ano passado, foram 51 mulheres.
Marisa Sametsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, olha os dados e faz vários questionamentos. Uma das hipóteses é de que mais mulheres estão dispostas a dar um basta a relacionamentos abusivos, só que encontram pela frente homens violentos e armados. Para Marisa, a certeza é de que o feminicídio é o retrato de um fracasso. E será que então nós temos hoje mais homens que estão reagindo com ainda mais violência diante desse basta, desse rompimento, do fim da relação? Homens que não admitem ser contrariados e estão recorrendo à violência extrema. E também nesse contexto, o maior número de armas de fogo nas mãos da população também pode estar contribuindo, né? Mas eu acho que, independentemente dessas considerações, todo feminicídio é um crime evitável. Se houver uma interferência antes que o pior aconteça. Se ocorre um feminicídio, é porque a sociedade e o Estado falharam em proteger essa mulher. Então todos falhamos. E essa vida perdida é um retrato do nosso fracasso. Questionada, a Secretaria de Segurança Pública disse em nota que São Paulo tem a maior estrutura do país de combate à violência contra a mulher, com 140 delegacias de defesa da mulher, e que os crimes podem ser registrados 24 horas por dia pela internet. Mas para Ivone Dias, da Marcha Mundial de Mulheres, essa estrutura é insuficiente, já que em muitas cidades as mulheres não têm a quem recorrer. Ela sugere o uso de recursos que já existem para evitar mais mortes. A gente tem municípios do interior que não existem, né? Serviços de apoio às mulheres. Muitas vezes ela tem que se deslocar para conseguir fazer um boletim de ocorrência, para conseguir, né, obter uma medida protetiva. Os feminicídios, eles podem ser evitados a partir de um monitoramento da segurança pública, do poder judiciário. Existe um questionário onde é avaliado o risco, né, iminente de morte que ela está tendo, e a partir daí ser aplicado as medidas de segurança e de proteção à vida dessas mulheres. Além dos feminicídios, também cresceu o número de estupros, uma alta de 7,5% em todo o estado. No primeiro semestre, foram registrados 1.362 casos desse tipo de crime. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. 12:17, vamos com mais informações para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Mais informações da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente agora é a Alessandra Esteves. ANEEL aprova consulta pública para reduzir bandeira tarifária. Vamos com esta informação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a abertura de uma consulta pública para discutir a redução em até 36,9% do valor da bandeira tarifária, que é a cobrança e tarifas extras em cenário de escassez. A redução foi possível por 3 motivos. Primeiro, os reservatórios das hidrelétricas estão em níveis confortáveis, além da oferta de energia renovável no país estar em expansão, com a produção de energia eólica e solar em alta, e o preço internacional dos combustíveis fósseis, usado para abastecer as termoelétricas, caiu em relação ao ano passado. Nesse momento, a proposta não terá impacto na conta de luz, porque desde abril do ano passado, a bandeira tarifária está no nível verde, em que não há tarifas adicionais, e deve permanecer assim até pelo menos o fim do ano. Os interessados podem enviar as contribuições até o dia 6 de outubro para a ANEEL. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. Esportes. Aí 12:19, vamos agora com as informações esportivas para você que gosta aí do futebol. Vamos com as informações do esporte para você. Quem está com a gente é o Bruno Mendes, sempre ele traz pra gente os resultados e os próximos jogos aí dos campeonatos pelo Brasil afora. E vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude venceu o Mirassol por 1-0. O Criciúma bateu o Vila Nova por 1-0. Copa Libertadores da América, o Internacional foi na altitude de La Paz e venceu o Bolívar por 1-0.
Copa Sul-Americana, o Corinthians jogando em casa bateu Estudiantes por 1-0. Nesta quarta-feira, Taça Libertadores da América, jogo que a Rádio Nacional transmite, Deportivo Pereira e Palmeiras. Zagueiro do Verdão, Luan, fala da disputa por uma vaga na semifinal da competição. Estamos falando de quartas de final de Libertadores e ninguém chega ali por acaso. Se eles estão ali é porque eles têm qualidade, fizeram por onde, tem uma trajetória até chegar ali, então encaramos esse jogo com muito respeito. Na casa do nosso adversário, vamos ir lá para tentar sacar um bom resultado, como o nosso professor fala, e na próxima semana temos o jogo na nossa casa, mas pensando agora na casa deles, acredito que vai estar uma atmosfera linda de Libertadores mesmo, e a gente vai lá para fazer o nosso melhor. Copa Sul-Americana, 7h, horário de Brasília. O Botafogo recebe o Defensa e Justiça no estádio Newton Santos, no Engenhão. Atacante Luiz Henrique fala sobre esse duelo diante da equipe argentina. A gente vai motivado como todos os outros, a gente quer chegar o mais longe possível nessa competição e a gente se preparou bem, o grupo, o treinador, e a gente espera também contar com o apoio da torcida para ir ainda mais forte para esse confronto. A gente tem que tentar fazer um resultado bom em casa e também buscar o resultado fora, mas é um jogo que não vai ser decidido em casa. Acho que são 180 minutos que vai ser muito intenso, vai ser muito brigado. Acho que a torcida vai ter papel fundamental também. Acho que eles podem fazer o caldeirão e deixar os caras bem com medo da gente já em casa, para ele sentir como é que vai ser. Para fechar, 2 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. 12:21, já nós vamos ter informações aí sobre o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho que está com problemas com a justiça, mas já a gente fala sobre isso. Antes, no entanto, vamos mandar um abraço aqui para os nossos amigos que participam pelo nosso Zap. Você sabe que o Zap aqui da Pop FM Taquarituba, que o Zap exclusivo aqui do Pop News é o 14998237378, 998237378. Meu amigo Val Bergamo tá com a gente, Val Bergamo, Joeli, Mônica, toda a família, excelente tarde, tá dizendo aqui que poeira, muita poeira mesmo, meu amigo Val Bergamo, tá precisando de chuva, a gente tá aí com um tempo bastante seco, né? Que coisa, e o pessoal tem sofrido aí com esse tempo seco, principalmente as pessoas que têm problemas respiratórios, aquelas doenças que são complicadas nesse período do ano. 12:22, meu amigo Amadeu também tá com a gente, vem de carona com a... Vem de carona com a gente, é isso que diz o meu amigo Amadeu, sempre dando uma carona aqui pra gente da Pop FM. Forte abraço, meu amigo Amadeu, forte abraço pro Amadeu e pros demais taxistas aí de Taquarituba e de toda a nossa grande região. 12:22, vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente neste instante para falar sobre o caso aí do Ronaldinho Gaúcho é o Gésio Passos. Ronaldinho Gaúcho pode ser conduzido a depor de forma coercitiva. Vamos com essa notícia. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho pode ser obrigado a testemunhar por condução coercitiva na CPI que apura esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas. Ronaldinho, com seu irmão Assis e outros sócios da empresa 18K, não atenderam a convocação da CPI e deixaram de comparecer à sessão dessa terça-feira. O presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro, reconvocou Ronaldinho e seus sócios para a próxima quinta-feira. Caso faltem novamente, o deputado ameaçou pedir condução coercitiva de Ronaldinho e os sócios. O relator da CPI, o deputado Ricardo Silva, cobrou o testemunho de Ronaldinho e seus sócios. Eles estão se ausentando hoje da CPI de forma irregular. O que a CPI menos quer é buscar condução coercitiva. Mas se for necessário, faremos. E o presidente anunciou de forma correta que na quinta-feira, se não estiverem aqui, nós iremos buscar condução coercitiva, venha com força policial. O tratamento aqui tem que ser o isonômico, nem mais nem menos. E o senhor Ronaldinho tem muito a falar para essa CPI e ao povo brasileiro, ele e seus sócios. A empresa 18K teria prometido rendimentos de 2% ao dia baseado em operações de moedas digitais. Já o presidente do Santos, Andrés Rueda,
compareceu à mesma CPI nesta terça-feira para explicar o contrato de patrocínio do clube com a empresa de cassino e apostas online Blaze, que também é acusada de fraude. Rueda disse que o contrato com o Santos é apenas de patrocínio e que, apesar de ser sigiloso, não vê problema em encaminhar o documento para a CPI. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Entrevistas Pop News. Aí, 12:25, vamos iniciar nossa entrevista agora aqui com a enfermeira Natália, da Coordenadoria Municipal da Saúde de Taquarituba, da Vigilância Epidemiológica, e a gente vai falar sobre escorpiões, semana de combate ao escorpião. Olá, Natália, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao programa, tudo bem? Boa tarde, Edson, mais uma vez, muito obrigado por estar nos recebendo aqui no seu programa, é sempre um prazer estar conversando com você. Natália, semana estadual, é isso? De combate ao escorpião? Isso mesmo, né? O Estado de São Paulo vem promovendo com apoio aí das prefeituras e das coordenadorias municipais da saúde a semana estadual de combate ao escorpião e ao escorpianismo, né? Que é o acidente envolvendo o escorpião, né? E o intuito dessa semana é conscientizar e orientar a população com relação aos perigos, né? E a manutenção quanto ao controle desse bichinho aí, né? Esse bichinho que pode causar muitos transtornos, inclusive a morte. E a semana já está sendo realizada, a semana de combate já está sendo realizada essa semana ou é na próxima? É na próxima. Próxima. Do dia 28/8 até o dia 1/9, né? O município e o estado como um todo, a gente vai estar fazendo uma mobilização com orientação nas salas de esperas, né, das unidades, nas visitas domiciliares, o trabalho aqui de vocês na rádio, divulgação nas redes sociais, para conscientizar a população quanto ao perigo, né, desse inseto aí, desse aracnídeo aí, né, que ele pertence à família das aranhas, né? E a gente ouve muitas notícias, vê muitas notícias de acidentes com escorpiões aí em outras cidades do estado de São Paulo. Aqui em Taquarituba, como é que tá a situação? Aqui em Taquarituba a gente tá numa situação bem tranquila, assim, a gente não tem registro de acidente com escorpião dentro do município, né? A gente tem um local só, até hoje, que a gente tem relato de incidência de escorpião, tá? Mas esse local é bem controlado, assim, porque o escorpião, você não pode passar veneno para tentar controlar ele, né? O controle é manual, você tem que pegar o escorpião e você tem que ter o mínimo de preparo possível, né? As equipes de agente de endemias, eles já passaram por treinamentos, então quando é preciso eles ajudam também, né? Como a gente só tem incidência num local dentro da cidade, a gente já faz um controle já há algum tempo com relação a isso. Então, assim, se aparecer um escorpião na casa, tem que procurar a vigilância sanitária para informar, né? Porque a incidência no nosso município é do escorpião amarelo, né? O Otitis cerulatus, e ele é um dos mais perigosos, né? E dependendo do acidente, se o acidente for em crianças menores de 10 anos ou idosos, pode levar até a morte. E esse local de incidência aí maior é onde aqui em Taquarituba, Natália? É no cemitério central. Cemitério central. Isso. E lá a gente consegue ver o escorpião, os escorpiões assim, circulando assim, para baixo, para cima ou não? Não, a gente não vê, né? O escorpião, ele é um animal de hábito noturno, então só vai ver a circulação, o escorpião só vai aparecer mesmo durante a noite, e durante a noite não tem circulação de pessoas durante no cemitério, né? No período noturno. Só aqueles que pulam o muro lá para roubarem as placas e tal, né? E atenção, gente, pode ser perigoso. Pode ser perigoso, mas como eu já falei, a prefeitura, né, e os funcionários do cemitério, eles já têm ciência disso, já faz um trabalho já há algum tempo. Só que o escorpião é um bichinho muito difícil de acabar com ele. Como eu disse, você não pode passar veneno, porque daí você vai matar o alimento dele. E o escorpião não morre com nenhum veneno, então tem que sacrificar o bichinho de outro jeito e tem que pegar o animal. Aí tem que pegar com ferramenta, equipamento de proteção individual, certinho, né? Porque ele pica, né? Ele pica. Então, se a pessoa for manipular sem nenhum preparo, vai acabar tomando uma picada de escorpião. Então, se a pessoa não tiver condições realmente, não souber como agir ali, tem que chamar ajuda, da saúde. Tem que chamar ajuda, isso. E no caso lá do cemitério, Natália, do cemitério central, você está falando que os escorpiões, né, eles
eles não sei se agem ou circulam mais à noite, no caso. Isso, eles são animais de hábitos noturnos, de hábitos noturnos, essa é a palavra. Isso, são animais de hábitos noturnos. Eles têm poucos predadores, né, efetivos. Então tem gente que fala, vou soltar a galinha da Angola. A galinha da Angola não resolve o problema. O único bichinho que ajuda no combate ao escorpião é o gambazinho, né? Aquele que todo mundo gosta de matar, aquele fedidinho, é o único, porque os dois são de hábitos noturnos. Então, na hora que o gambá sai para se alimentar, o escorpião tá lá e o gambá é imune ao veneno do escorpião. Então, ele consome o escorpião em grande quantidade. Então, o único predador natural do escorpião aqui na nossa região é o gambazinho, o saruê, que é o sariguê, né? Aquele gambazinho branco e preto que tem aí na nossa região, é endêmico da nossa região. E no caso, Natália, você falou sobre esse trabalho da saúde lá no cemitério central. O que vocês fazem lá para combater os escorpiões? Então, já teve uma mobilização dos funcionários da prefeitura, né? Quanto a passagem de veneno mesmo, mas não é recomendado, o Estado não recomenda, ninguém recomenda isso. Então, a gente catar os escorpiões, né? Os funcionários lá do cemitério fazem uma isca lá, colocam umas estratégias lá pra tá chamando o escorpião ali naquele lugar, que ele gosta de lugar sujo. Então, um lugar com madeira parada, pra ele se esconder. Daí deixa ali, o escorpião vai se esconder ali, depois eles vão lá e pegam e acabam sacrificando esses animaizinhos. Mas as pessoas podem visitar o cemitério central aí com toda tranquilidade, sem problema nenhum. Isso, toda tranquilidade, mas se vê alguma coisa tem que estar comunicando também, né? Porque pode ser que o animal saia também durante o dia. É difícil, mas com cautela. Então não ficar remexendo pedra, não ficar olhando debaixo de tábua também, né? E a limpeza dos quintais, porque assim, o escorpião, além dele ser um animal, né? Um artrópode de difícil, tem muito pouco predador, ele se desenvolve, ele se multiplica com muita facilidade. Então ele se multiplica por partenogênese, que a gente fala, né, dentro da biologia. Ele não precisa de um casal, de um macho e fêmea para se multiplicar. Então a cada ano ele se multiplica uma vez e ele dessa forma, sem ter o companheiro, e ele dá origem a mais 60 indivíduos iguais a ele. Nossa, e muito... Ele pode ficar até 1 ano e meio sem se alimentar, né? E o principal alimento do escorpião é a barata. Então você vê, o bichinho é Highlander mesmo. E barata tem em todo canto? Barata tem em todo lugar, não tem jeito mesmo, né? E quando você joga o veneno, você mata o alimento dele, e daí ali ele não tem alimento, ele vai buscar, aí ele vai sair. Então, por isso que a gente não pode detetizar. O problema não é detetizar, mas assim... Não há denúncias, não há relatos de escorpião em outros lugares. Então, até seria um serviço até de ajuda pra gente. Caso alguém veja, já tem que estar comunicando a vigilância sanitária pra gente intervir naquele local, né? Junto com a Secretaria de Obras, fazer uma limpeza, porque o escorpião vai gostar de ficar naquele lugar que tem entulho, que tem madeira ali entulhada, tijolo. Então, a limpeza dos quintais, novamente, que a gente frisa, que é um trabalho do serviço de endemias com relação à dengue, também é essencial no serviço contra o combate contra o escorpião. Então, no caso, vocês não têm aí, recentemente, notificações de escorpiões em casas, em residências? Não. E a gente não tem nenhum caso de acidente com escorpionismo aqui no município de Taquarituba. Taquarituba é um ponto estratégico. Então... Isso recentemente, acidente, ou já tem muito tempo? Já tem muito tempo que a gente não tem. No município de Taquarituba a gente não tem, dos últimos 3 anos, não tem registro de acidente com escorpião no município, né? A gente tem com aranha, com cobra, mas de escorpião não. E eu lembro a todos que o município é um ponto estratégico, então a gente tem o soro anti-escorpiônico e anti-aracnídeo disponível no pronto-socorro local, né? E caso uma criança, por exemplo, a criança não fale, comece um choro persistente, segurando o membro, a mão ou o pé, né? Ou porque a picada é muito discreta, ela vai, diferente, por exemplo, o ferrão é muito fininho, então
você não tem como caracterizar imediatamente se você não vê o bicho. Então, choro persistente de crianças que não falam, ou a criança segurando a parte afetada e falar o bicho, procura o pronto-socorro local, porque a incidência de óbito em crianças menores de 10 anos é altíssima. Então, a criança evolui, em 2 horas, a criança já evolui com um quadro grave de insuficiência cardíaca, e a nossa orientação, a equipe toda está ciente. Eu já passei essa orientação tanto em reuniões de equipe, para o pessoal do hospital. Chegou, é uma suspeita de acidente escorpiônico, tem que encaminhar para referência. A gente não pode ficar com essa criança aguardando aqui. Instala o soro de acordo com o peso, a dose lá, faz o bloqueio, porque é muita dor, a picada é muito dolorida. Então a dor, o controle da dor é com anestesia ali o local da picada, e encaminha essa criança para referência, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E a incidência de escorpiões é mais forte nesse período do ano ou não, Natália? Não, o escorpião não tem um período de incidência, né? Ele o ano todo, né? Muitos municípios da nossa região sofrem com acidentes de escorpião, então Piraju, Itaguaí, né? Muitos municípios muito próximos, assim, tem um descontrole com relação... Tem alguma explicação para isso, né? Outros municípios próximos, né? Com muitos acidentes, Itaquarituba não tem alguma explicação? Eu acredito que, infelizmente, são uma sucessão de infelicidades, né? A falta de controle, às vezes, começou no lugar... Em algum lugar assim desfavorável. Então, por exemplo, depósito de material de construção, o escorpião veio com material de construção e ali ele achou o local propício para se reproduzir. Isso. E a questão é o trabalho da limpeza dos quintais. Então a gente está aí, né, há quantos anos já trabalhando com dengue, a nossa equipe corre atrás e se precisar limpar quintal, eles limpam, a gente faz mutirão, né? Então tudo isso influencia também para a gente não ter o desenvolvimento da população de escorpião aqui no município. E no caso, Natália, escorpião, ele fica então nesses locais que você falou, né? Onde tem material de construção, entulhos, tal, a gente tem que fazer a limpeza. Eles saem desses locais e vão para dentro da casa? Vai, porque ele quer procurar o alimento para ele. Então na hora do alimento ele vai para dentro da casa? Ele vai para dentro da casa, principalmente no período da noite. As cidades que são mais afetadas, a orientação é desencostar a cama da parede, né? Não deixar, por exemplo, aquelas camas que tem tecido, que tem aquela saia embaixo, para que o escorpião não consiga subir, né, pelo tecido, para não subir lá dentro, verificar os calçados, né? Essas são bater as roupas antes de vestir, porque ele fica escondido. Bichinho é danado. É danado mesmo. É danado. Que coisa, hein? Que coisa. Natália, o nosso amigo Val Bergamo mandou pra gente aqui uma participação pelo zap aqui do Pop News, e ele tá perguntando sobre essa questão aí de ter algum bichinho parecido com o escorpião, algum bichinho que pode confundir a gente. Tem ou não? Não, o escorpião ele é bem caracterizado, né? Essa semana a gente vai estar distribuindo os folhetos, Edson, ó, até com a fotinho dos escorpiões, né? O escorpião de maior incidência na nossa região. Se quiser mostrar aí pra câmera, dá pro pessoal pegar aí. Né, o escorpião amarelo, essa foto aqui tá bem nítida. O escorpião marrom tem, mas é mais difícil, né? Daí na nossa região é mais o escorpião amarelo. Então, avistou um indivíduo desse, né? Fora do normal, procura a vigilância sanitária, né? Comunica a unidade de saúde, que daí a gente vai iniciar o trabalho de busca mesmo. Porque o bichinho tem que ser... Pega com pinça e põe num vidro de vidro, né? Um pote de vidro, e depois a gente vai dar o descarte para esses bichinhos aí. Você já falou pra gente sobre essa questão do amarelo, fala mais um pouquinho pra gente, Natália, sobre as diferenças, qual deles é mais perigoso? Então, o perigo tá em quem ele pica, né? As crianças e os adultos e os idosos. Os escorpiões, eles têm igual veneno, né? Então, as crianças são a população mais vulnerável. Então, a gente tem que ter uma total atenção com relação a isso. E os idosos também, né? Só que os idosos já vão saber relatar com mais propriedade. Porque os dois podem causar os mesmos sintomas, né? E não tem quantidade. Nem relou a picada.
doeu, é picada e tem que correr pro pronto-socorro. E no caso das crianças que você falou aí, é aquela questão de a criança não saber. Não sabe explicar. falar. Isso, mas aí a criança, como a picada é muito dolorida, o choro persistente é o primeiro sinal. Então a criança tá brincando com os brinquedos, muita atenção com brinquedos das crianças. Porque a criança, como suja o brinquedo de comida, às vezes tem a barata vai ali, a gente acaba não percebendo, é o lugar da barata, o escorpião vai atrás da barata, porque é o principal alimento dele. Então a criança tá brincando ali normal, no lugar limpo, com seus brinquedos, começou a chorar. De repente, e é de instinto deles, eles seguram o local que tá doendo. Olhou, tá vermelho, assim, e leva pro pronto-socorro, dá uma olhadinha em volta ali dos brinquedos, porque o indivíduo vai estar ali. Aqui, graças a Deus, no município de Itacoatiuba, a gente não tem nenhum caso. Já há vários anos, eu trabalho na vigilância, você sabe, Edson, há 8 anos já na vigilância epidemiológica, e a gente não tem registro de acidente, de atendimento escorpiônico, nem em crianças, nem em adultos, nem em idosos. E na área rural, Natália, tem incidência? Os nossos amigos do sítio, chácaras e fazendas têm que tomar algum cuidado ou não? Os cuidados são os mesmos, né? Porque onde tem entulho, então, vai mexer com entulho, com madeira que está lá parada há algum tempo, usar equipamento de proteção individual, a luva de couro, principalmente, né? Evitar ficar carregando junto ao corpo as madeiras, sempre afastado do corpo, né? E as orientações são as mesmas. Recebeu uma picada, verificou, mesmo que não seja doeu além do normal, né? Às vezes pode ser uma farpa, alguma coisa, observa. Começou a doer que não parou, procura atendimento, porque às vezes você não viu e ele te picou. E no caso do cemitério central, Natália, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais escorpiões lá, ou isso é praticamente impossível? Não, daí é difícil, né? É difícil. Difícil falar. O negócio é só o controle mesmo, né? É o controle, né? É a mesma coisa de mosquito, é impossível não ter mosquito, né? Porque eles têm um lugar para se esconder, porque o cemitério tem muitos vãozinhos, né? Qualquer buraquinho na parede, então a parede chapiscada, vãozinho entre... Então assim, a gente tá dando certa estratégia porque fica ali, o que aparece vai catando, mas eles... né, o filhotinho é muito pequenininho, então é um trabalho de formiguinha mesmo. Então como não saiu de lá, a gente tá conseguindo controlar já há algum tempo, né? Que a gente tem esse problema no cemitério já há algum tempo. E não era nem de conhecimento público. Mas vale a pena redobrar os cuidados, né? Porque o trabalho em cima do estado disso daqui é preocupante. Tem muitos municípios do estado de São Paulo passando muito apuro com questão de escorpião. Isso realmente é muito interessante. O que você falou, a gente repete, né? Muitas cidades aí estão sofrendo com esse problema. Aqui em Itacoarituba a gente não tem, né? Há muito tempo registro de acidente com escorpião. A gente tem aí a maior incidência ali no cemitério central, mas fica o recado aí para os nossos amigos, para as nossas amigas, né? Vão limpar os quintais. A Natália sempre vem aqui, fala sobre essa questão da dengue, e as visitas aí do pessoal da vigilância, mas agora mais algo mais aí pra gente limpar os quintais realmente, né, Natália? Isso, com certeza. E eu reforço ainda que não é um problema do nosso cemitério, né? Na Grande São Paulo, no município de São Paulo, o cemitério é o maior problema. Então, assim, a maior concentração de escorpiões está dentro do cemitério, porque é um local de pouca circulação, onde tem muito lugar para ele se esconder, e o que mais tem dentro do cemitério é barata, né? A gente sabe disso. Então, lá é o local propício para eles. E no estado de São Paulo, no município de São Paulo, como tem a proximidade lá com o Instituto Butantan, né? O Instituto Emílio Rio, o Instituto Vital Brasil, eles têm tanta dificuldade em desenvolver, o bichinho é danado mesmo, desenvolver o animal em laboratório, que existem já na cidade de São Paulo os catadores de escorpião. Então o pessoal entra com autorização dentro do cemitério, todos equipados para pegar os escorpiões lá, porque lá os cemitérios são enormes, né? E depois eles fornecem esses animais para os institutos para estar fabricando os soros e antivenenos. E no caso, Natália, a pessoa foi picada, todo mundo que é picado tem que tomar o soro, é isso? Vai depender dos sinais e sintomas de cada pessoa, né? A soroterapia é uma indicação médica. Então, foi picado, tem que procurar o pronto-socorro local, né? Comunicar que pode ter sido picado por um escorpião ou que foi picado. Não precisa levar o animal, né? Só relatar, eu vi, era o amarelo. Eu vi, era o
o marrom, mas não, o tipo do escorpião não muda o tipo do soro. Aí vai ser avaliado pelo médico e, de acordo com os sinais e sintomas, ele vai estar prescrevendo a soroterapia. Legal, então a gente vai ter mais informações aí sobre essa questão de combate aos escorpiões, semana de combate ao escorpião, semana estadual, e, como a Natália disse, as equipes de saúde vão estar imobilizadas para passar as informações aí para todo mundo. Natália, quem quiser mais informações sobre esse assunto, tem um site específico, vai até as unidades de saúde, como é que faz? Pode procurar as unidades de saúde locais, né? A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, nos sites específicos, eles também informam isso, né? Dão orientações gerais com relação a isso. Pode estar procurando a gente lá da Vigilância Epidemiológica, né? Ou a Vigilância Sanitária também. Legal, 12:44, Natália, a gente agradece mais uma vez pela sua participação, muito obrigado, o microfone fica à sua inteira disposição. Eu que agradeço, Edson, é sempre uma satisfação poder, né, estar aqui com vocês. Eu agradeço muito sempre o apoio da rádio com a Prefeitura e a Coordenadoria Municipal da Saúde. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí 12:45, vamos agora com informações do Renato Ribeiro aqui no Pop News. Banco Central divulga novo caso de vazamento de chave Pix. Foram expostas 238 chaves Pix de clientes. Vamos com esta informação. O novo caso de vazamento de dados de chaves Pix foi denunciado pelo Banco Central, desta vez envolvendo a Pi Pagamentos. Foram expostas 238 chaves Pix de clientes após falhas em sistemas da empresa. Segundo o Banco Central, mecanismos de segurança e de monitoramento do Pix reduziram a extensão dos danos cadastrais vazados. Assim, acabaram sendo expostas apenas 238 chaves Pix, ou menos de 0,00004% de cerca de 630 milhões de chaves cadastradas. A exposição aconteceu em informações cadastrais que não afetam a movimentação de dinheiro. Saldos, senhas e extratos não foram expostos. E o Banco Central já fez o alerta. Os clientes que tiveram dados expostos serão avisados apenas por meio do aplicativo ou do Internet Banking da Pi Pagamentos. Qualquer outra comunicação, como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens e por e-mail, é golpe. O BC já iniciou investigação. Dependendo da gravidade do caso, poderá ser aplicada multa, suspensão ou até exclusão dos sistemas do Pix. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. 12:46, meu amigo Paulo César do Táxi também está acompanhando a gente. Lá, Paulo César, forte abraço para você, meu amigo Paulo César do Táxi, sempre dando uma carona aqui para os nossos amigos e amigas do Pop News, muito obrigado. 12:46, temos mais informação aqui da nossa equipe de reportagem e já nós vamos ter informações também da polícia para você, informações da polícia pela nossa região. Sites de ensino de São Paulo podem ter coletado dados pessoais de alunos. Informações com o Leandro Martins. Um inquérito foi aberto para apurar se sites de ensino do governo de São Paulo coletaram dados pessoais de estudantes durante o período de pandemia e depois enviado essas informações para empresas de publicidade. A denúncia foi feita pela ONG Human Rights Watch e está sendo apurada pelo Ministério Público de São Paulo. Em nota, o órgão confirmou que já foi instaurado o procedimento para a investigação. Segundo a ONG, os casos aconteceram por site ligado à Secretaria da Educação, através de 8 plataformas que prestaram serviços à SEDUC, entre elas o Descomplica, Escola Mais e Explicae. O monitoramento dos estudantes teria acontecido durante o período em que eles navegavam pela internet e não apenas durante as salas de aula virtuais. O objetivo seria coletar informações sobre a vida privada de crianças e adolescentes para repassar a empresas de publicidade. A promotora Sandra Massoudi, da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, deu prazo de 30 dias para a SEDUC encaminhar cópia de documentos firmados com as empresas para
para verificar os contratos. E se houve a coleta de dados e o repasse das informações para empresas de publicidade. Determinou ainda investigação para saber se a Lei Geral de Proteção de Dados foi violada. Procurada pela reportagem, a SEDUC informou que os sites mencionados são independentes, isto é, podem ser acessados por qualquer pessoa e não têm ligação com a pasta da educação. Acrescentou que a única plataforma oficial da pasta para a disponibilização de conteúdos é o Centro de Mídias. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. 12:49, mais informações da nossa equipe de reportagem chegando por aqui. Vamos agora com informações da Daniela Longuinho. A Anatel reduziu em 40% o número de ligações automáticas feitas por robôs. Essa redução se deu pelo aumento das medidas regulatórias. A Anatel informou nesta terça-feira que reduziu em mais de 40% o número daquelas ligações curtas que as pessoas recebem, feitas por robôs. De acordo com a agência, isso seria fruto de medidas regulatórias que vêm sendo adotadas desde 2019. Para se ter uma ideia do volume dessas ligações, entre junho de 2022 e julho deste ano, mais de 88 bilhões de chamadas telefônicas curtas deixaram de ser realizadas no Brasil. Cristiana Camarati, superintendente de relações com os consumidores da Anatel, explica como se dão essas chamadas inoportunas, muitas vezes disparadas automaticamente por robôs. São robôs que disparam uma enormidade de ligações para mais do que 10 consumidores, por exemplo, e aí o primeiro que atende cai a ligação para os demais. Outra ação é que existem empresas especializadas apenas em ligar para aquele número e ver se ele atende. E uma vez que ele atende, há uma marcação num cadastro para receber uma oferta ou um serviço. Moradora de Brasília, a servidora pública Cláudia Machado relata a frequência e o incômodo de receber ligações de telemarketing identificadas pelo código 0303. A gente desbloqueia, depois eles arranjam um jeito, liga de novo. É muito desagradável, incomoda bastante. Às vezes o celular está longe da gente, você corre achando que é alguém da família, chega lá, é esse número. Eu atendi uma única vez e vi que era gravação. Então eu não dou papo, me incomoda bastante mesmo. A superintendente da Anatel explica que desde o ano passado, as 26 prestadoras de telecomunicações estão proibidas de realizar mais do que 100 mil chamadas de 3 segundos por dia, sob o risco de serem bloqueadas. Cristiana Camarati, da Anatel, destaca as punições em caso de reincidência da conduta. A reincidência de empresas, o que a Anatel fez e continuará fazendo é a abertura de processos administrativos sancionatórios. As multas poderão chegar até 50 milhões, a depender do porte da empresa e uma série de outros aspectos. Nós estamos com algumas dezenas de processos já instaurados e os primeiros devem ter a primeira decisão em breve. A partir do ano que vem, a Anatel vai iniciar a identificação e autenticação de chamadas recebidas pelo celular. A novidade vai permitir que o cidadão identifique a empresa que está ligando e o assunto da chamada, como explica Cristiana Camarati. Vou citar aqui o exemplo de um banco. Se ele te ligar, vai aparecer a logo do banco, o nome do banco e o assunto pelo qual ele está te ligando. E isso é a identificação. Então, vai poder te ligar para falar de uma cobrança, para falar de uma renovação de um seguro, e aí esse assunto vai estar descrito. E além disso, vai ter uma autenticação, uma sinalização para o consumidor na rede, dizendo, olha, isso não é fraude, pode atender, isso é um banco. Desde o ano passado, o consumidor pode acessar o portal Qual Empresa Me Ligou, consulta disponível para linhas vinculadas a CNPJs. Para registrar reclamações junto à Anatel, estão disponíveis os seguintes canais: pelo telefone 1331, pelo aplicativo Anatel Consumidor ou site da agência. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Polícias. 12:53, vamos com as informações da polícia pela nossa região. Funcionário de cooperativa é preso suspeito de furtar peças e trator em Avaré. De acordo com o portal G1, um funcionário da Cooperativa dos Agricultores de Avaré foi preso suspeito de furtar peças e tratores avaliadas em R$400 mil. De acordo com a Polícia Militar, os crimes ocorreram na segunda-feira, dia 21. O suspeito de 30 anos foi identificado através de imagens e câmeras de segurança. Ele estava há 2 dias ausente do trabalho. Na residência do funcionário, a PM localizou o veículo utilizado para fugir com os objetos furtados. Ao ser abordado, ele confessou o crime e indicou onde estavam as peças. O suspeito foi preso em flagrante por furto e aguarda a decisão da justiça. As peças furtadas foram devolvidas à cooperativa. Mais informação aqui da polícia para você. Polícia Civil prende suspeito de cometer furtos em residências de Avaré. Um homem de 23 anos foi preso na última segunda-feira, suspeito de cometer furtos a residências em Avaré. O suspeito foi identificado através de investigações da Polícia Civil. Ele foi localizado em uma casa no bairro Vila Esperança. No endereço foram encontrados diversos produtos furtados, entre eles um tablet, televisão, antena, bicicleta, relógio, joias, bolsas, pares e tênis, perfumes, além de talheres, taças, copos e porcelanas. Questionado, ele confessou os crimes. O investigado também contou aos policiais que os itens foram furtados do mesmo imóvel, localizado no centro da cidade. Ele teria invadido a casa, escalando o muro e arrombando uma porta 3 dias seguidos, na sexta-feira 18, no sábado 19 e no domingo 20, para furtar os objetos. Aí 12:55, reta final aqui do nosso Pop News. Forte abraço aí para os meus amigos do Supermercado Carolina. Olá, Luciano, olá, Dona Arminda, toda a família, toda a equipe maravilhosa do Supermercado Carolina. Forte abraço aí para todos vocês. Forte abraço também aí para os meus amigos da Rubi Presentes, pro Dimas, pra Salete, pro Felipe, pro André, para toda a equipe maravilhosa. Forte abraço e para todos da Rubi Presentes. Forte abraço também para os nossos amigos da Milho Mil, pro João Luiz, para toda a equipe maravilhosa. Forte abraço para todos vocês. Olá, Maurão, forte abraço para você, meu amigo Maurão e família e funcionários aí da Geomap, equipe maravilhosa também. Forte abraço aí para todos vocês, pessoal, sempre com a gente. Forte abraço também para minha amiga Ariane e família e para toda a equipe maravilhosa aí do Leite dos Anjos. 12:56. Vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Temos informação agora sobre o STF, que deve retomar julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. Quem tem informações pra gente sobre isso é o Gabriel Brum. Pacientes que usam cannabis medicinal acompanham com atenção o julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal deve retomar a análise do tema nesta quarta-feira. Gisele Almada, de 41 anos, usa o óleo derivado da maconha para tratar uma doença crônica rara que causa inflamações na pele. O produto a ajuda a controlar as feridas e as fortes dores. Depois que eu descobri o tratamento com cannabis medicinal, a minha vida mudou. De lesões graves, né? No qual o meu grau é praticamente o 4, eu quase remeti a doença. E é isso, eu quero sim que o STF libere, que a gente possa portar nosso óleo, não passar por constrangimento na rua. Uma das principais dificuldades hoje é o alto preço de produtos à base de cannabis. O psicólogo da AMAMI, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Anderson Matos, diz que uma descriminalização ajudaria os pacientes que quiserem produzir o óleo em casa. Não é uma coisa que tenha um nível de complexidade impossível de se fazer de maneira doméstica. Portanto, pensar que o julgamento agiliza algumas coisas, sim, ele agiliza na medida em que pacientes que gostariam de produzir o seu próprio extrato de cannabis poderiam fazê-lo de maneira doméstica, em casa, plantando suas plantas. Para a diretora de comunicação do Instituto InformaCan, Manuela Borges, descriminalizar o porte pode reduzir o preconceito. Ponto-chave é isso, a estigmatização, né? Começa a mexer no imaginário popular e afetar nisso. Olha, essa é uma planta medicinal, o porte dela não é mais crime, então
Então é todo um conceito que começa a mudar a partir da normalização dessa planta que foi criminalizada durante 100 anos. Até o momento, 4 ministros votaram pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O resultado vai ter repercussão geral, ou seja, vai valer para outros casos similares. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Aí, 12:58. Ouvimos então informações aí com o Gabriel Brum. Vamos com destaques finais aqui do nosso Pop News. Antes dos destaques finais, dá pra gente falar um pouquinho aqui sobre a Mega Sena. A Mega Sena que acumulou. A Mega Sena realizou na noite de ontem em São Paulo o sorteio do concurso 2623. Os números sorteados foram 10, 15, 20, 35, 37 e 59. 10, 15, 20, 35, 37, 59. O prêmio estimado é de 3 milhões de reais. A Caixa informou que nenhum apostador acertou as 6 dezenas. A partir dessa semana, a Mega Sena passa a ter 3 sorteios por semana. Os concursos ocorrerão sempre às terças e quintas-feiras e aos sábados. Então, a Mega Sena acumulou. 12:59, destaques finais aqui do programa. Mutação genética causa a aplasia de fala na infância, mostra estudo. Autores preparam publicação em revista científica ainda este ano. Ministro diz que Brasil quebrou amarras do teto de gastos. G20 pode combater fome se deixar de investir em energia suja. Relatório cita a Índia, que aposta na energia limpa. Mais destaques finais para você aqui: 90% dos casos de injúria racial ficam sem indiciamento, diz pesquisa. Chegando mais, pontualmente 13h, Conselhão instala a Comissão de Direitos e Democracia. Ofensas homofóbicas podem ser enquadradas como crime de injúria racial. Vítimas de violência sexual são prioridade para vacinação contra HPV. Governo federal arrecada mais de 201 bilhões de reais em impostos em julho. Câmara aprova arcabouço fiscal que substitui atual teto de gastos. Agora a matéria vai para a sanção do presidente Lula. Lula pede união do BRICS pelo fim da guerra na Ucrânia. Para o presidente, a busca pela paz é um dever coletivo. Atos de 8 de janeiro, Moraes autoriza a PGR a negociar acordos. 1h mais 1 minuto, está chegando por aqui o meu amigo Neto. Daqui a pouquinho tem o Interligado com muita música legal, com muita alegria nesta tarde super gostosa de quarta-feira em Taquarituba, Itapeva e em toda a nossa grande região. Para você um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pop FM